Valendo, fala você, ô Manuel. Você que tá tocando esse negócio? Mais uma abertura de uma inscrição online. Mais uma vez, o nosso réu novo e velho é o senhor doutor irmão Rubens, que insiste em não querer vir ao vivo dar seu depoimento, não quer ser inquirido pessoalmente. Então, vamos inquiri-lo através dos vídeos deles. Dá a abertura aí, Cláudio, ou Carlos. Então, já vou tocar aqui a primeira parte do vídeo. Quem fez essa seleção desses pontos aqui foi o Robson Miranda. Eu vou tocar a primeira parte do vídeo. Manuel, foca ali no Terço Online para o vídeo inteiro sair na tela, para o vídeo sair na tela inteira. E eu vou tocar dar o play aqui. Falamos que temos que ir na casa do Criador falar com ele. Nós não estamos trazendo ele para uma condição humana. Se nós vamos à Foz do Iguaçu falar com o Fernando e com a sua digníssima esposa Ana Paula, né, ou com as crianças, o João Vitor e a Rebequinha. Se, por exemplo, nós trouxemos o Criador para essa esfera, nós não estamos o rebaixando a condição humana. E que nós temos que ir na casa dele falar com ele, como se ele fosse humano, tivesse uma casa, e é lá que ele estivesse para poder atender a gente. Mas será que as pessoas não pensam? Então, Adinha, na medida em que você está lendo e-mails, e entre os e-mails você recebe um ou outro, de vez em quando, dizendo que os discípulos nos ensinaram a ir no templo, porque eles iam no templo orar. Eles iam sempre no templo orar. Amado, a característica nossa de humana, negativa, vamos dizer assim, é a nossa limitação. Nós somos muito limitados. Nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é limitação. Entende, amado? Você consegue estar aqui e ali ao mesmo tempo? Só se for por tecnologia. Mas nós não estamos falando de tecnologia. Tá certo? Você consegue saber o que se passa aqui e ali ao mesmo tempo? Não, só o que teu ouvido ouve. Se você souber o que passa ali, é por tecnologia, de um telefone, de uma televisão, de uma internet. Mas só sabe o que está passando aqui. Né, amada? Isso é bom a gente prestar atenção e passar a raciocinar isso para entender as coisas do Criador. Então nós somos limitados. Você não tem como sair daqui neste minuto e chegar a um local a 500 quilômetros de distância no minuto seguinte. Isso é limitação. Pergunta, o Criador tem essas entre tantas outras e inúmeras outras limitações? Não. Não. Por quê? Ele não é humano. Entende, amada? Agora, quando eu chego e faço do Criador alguém humano, eu estou louvando a ele, enaltecendo a ele perante as pessoas ou estou o diminuindo? Diminuindo. Amada, chega no local militar e vai cumprimentar um cara do alto escalão, mas cumprimenta ele como se ele fosse... Com a palavra, Robson Miranda. Miranda e o Demetrios. Fala, Demetrios. Fala, Robson. Pode falar primeiro, Demetrios. Vamos colocando a lista de quem quer falar aí do lado para eu saber. Legal. O Robson pediu primeiro. O Robson passou a vez aí para mim e eu gostaria de ressaltar o ponto. Então, Deus se fez, quando encarnou em Cristo, houve a encarnação, o verbo se fez carne, como diz João. Então, Deus se rebaixou, né? Qual é o sentido dessa afirmação? Então, quer dizer que se nós estamos abaixando a Deus, rebaixando a Deus, então Deus se rebaixou, né? Em que sentido ele quer colocar isso? Está tentando destruir o conceito de encarnação do verbo? Qual é a lógica desse cidadão aí? Seguindo isso aí que você falou, Demetrios, isso aí foi exatamente os motivos que levaram a perseguir Jesus, né? Porque perguntaram uma vez, mas por que vocês me perseguem? E os fariseus falaram, não, a gente persegue você porque você, enquanto homem, se fez Deus. É o mesmo argumento que esse Rubens está usando aí. Mas eu não sei se essa parte do vídeo que ele falou
dos templos, né? Dos cristãos irem ao templo e tal. Falou do Então. templo, inclusive falou que ter que visitar Deus no templo, que é onde ele mora, seria rebaixar a Deus. Então, se você puder botar aqui na minha tela, Apologeta, ó, em Atos 2, 46 e 47, fala o seguinte, ó, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partia o pão nas casas e tomava comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam no caminho da salvação. Quer dizer, aqui fala que eles iam todo dia no templo. Eles iam todos os dias. Se eles apanhavam sempre que ia no templo, como o Rubens fala aí, por que eles iam todos os dias então? Eles gostavam de apanhar? Eles iam no templo todos os dias. Eles iam no templo para ouvir a escritura, e a parte cristã era feita nas casas, que era partir o pão. Entendeu? Contrariamente ao que o irmão Rubens também prega, porque na visão dele o partir o pão é partilhar a palavra, é falar de Deus. Na visão dele partir o pão é isso. Mas não é. Eles iam no templo para falar de Deus. E depois eles iam nas casas, eles partiam o pão, né? Que nada mais é do que partir o pão mesmo, a Santa Ceia, a Eucaristia, e louvando a Deus, né? Então, não se sustenta, na minha opinião, isso aí que ele fala no vídeo, não. Daniel? Só um negócio também que ele falou aí, que proibindo, né, que Deus, no caso, né, não seria certo se reunir em templos, né, em edifício, alguma coisa do tipo, porque Deus não é humano. Então eu quero saber se o Deus dos judeus, né, na antiga aliança, será que ele era humano? Porque tinha um templo. Só falta alguém falar que o templo era errado, né? Salomão fez o templo errado, né, sendo que o próprio Deus mandou construir um templo. Então, quer dizer, então o Deus lá no Antigo Testamento ele era humano, aí no Novo Testamento ele passou a ser transcendental e não quer mais templo, né? E tem até uns versículos que o Cláudio botou aí, se ele quiser depois agora aí falar, fala aí. Fala, Carlos? Cláudio? Cláudio, depois eu falo, depois do Cláudio. Bom, Deus fala assim, que ele ia fazer um templo e a casa dele seria chamada casa de oração para todas as nações. Ora, como é que é isso? Quer dizer, se o templo somos nós, como eles dizem, como é que a gente é casa de oração para todas as nações? Todas as nações podem caber dentro da gente? Pode isso? E Jesus fala, o zelo por tua casa me consome. Ora, que casa é essa que o zelo consome Jesus? Entendeu? É o cara ser muito burro, me desculpa. Entendeu? Jesus, ele fala, ele é o templo, mas que casa é essa? Entendeu? Eles não sabem diferenciar templo espiritual do templo material, que vai agregar todas as nações, que é o ponto de encontro de todos. É ser muito burro. Me desculpa. Entendeu? Só isso. Se eu achar mais alguma coisa aqui, eu boto. Obrigado. Agora eu, então. Eu acho interessante colocar a importância do templo não como importante para Deus. Aquilo lá é importante para nós. O templo não é construído para Deus, o templo é construído para os cristãos frequentarem. E o templo, ele é uma das insígnias da santidade, uma das insígnias da devoção. É aquela realidade que eu sempre costumo falar, que eu aprendi com o padre Paulo Ricardo. É diferente do que é qualquer coisa do mundo. É uma realidade antropológica. Essa realidade antropológica é que a devoção, o culto, a verdadeira devoção a Deus, a adoração, demanda um local apropriado.
demanda roupas apropriadas, depende até um idioma apropriado, que é a questão da missa em latim, que é tão piedosa e tão santa essa missa em latim. Todo mundo vê o pessoal rezando lá dos terreiros de macumba, rezando em Yorubá, e fala que isso é cultural, e quando fala de rezar em latim, é um absurdo. Onde é que já se viu uma missa medieval? Então, essa questão do templo, o templo é um serviço que se presta a nós, para que nós tenhamos a dimensão, para que nós percebamos a dimensão da sacralidade do que ali se celebra, que percebamos a dimensão do mistério do que nós estamos fazendo ali. Então, o templo é necessário, o templo é um local de oração e um local separado para aquilo, para que não venhamos a confundir nossa oração, nossa devoção e nossa adoração a Deus como um ato qualquer aí da nossa vida, mas um ato de suma importância. E ele, tirando essa sacralidade do templo, tirando essa sacralidade da devoção no templo, ele está rebaixando, na verdade é ele que está rebaixando a Deus, porque ele está tirando aquela devoção, está tirando aquela importância do culto a Deus e colocando esse culto a Deus como se fosse, pode ser em qualquer lugar mesmo, pode ser com qualquer roupa, pode ser em qualquer ocasião. Então, ele, na verdade, está rebaixando a Deus com essa postura estranha dele aí. Bem, eu acho que para a gente analisar as ideias de uma pessoa, nós devemos analisar um pouco quem é a pessoa. Não é um meio, não é um ad hominem, mas é uma forma de você entender como é que a pessoa pensa. O irmão Rubens nada mais é do que um protestante 3.0. Entendeu? O protestante 1.1 são os tradicionais, os 2.0 são os pentecostais e o 3.0 é o irmão Rubens. É a ponta para a apostasia. Eu digo isso por quê? Porque quando houve a deforma, que eu não posso chamar aquilo de reforma, mas deforma, os protestantes chegaram e quiseram detonar com os templos católicos, principalmente os calvinistas. Então, eles disseram, não, aqui é um canto de você estudar a palavra de Deus. Se transformaram o templo em uma sala de estudo. Isso aí é visto claramente, se você estudar a história, você vai ver isso. Então, é natural que ele saia ele pule disso daí para não existir templo, porque se o templo calvinista, que é mais ou menos o que temos aqui no Brasil, é uma sala, é um quarto, é um quintal, é qualquer coisa, ele se torna dispensável. Como o irmão Rubens, a luta dele não é pelo verdadeiro evangelho, mas sim para derrubar o tal de sistema religioso, então ele vai querer detonar o templo, para que, detonando o templo, detone as denominações. Mas esse argumento dele, conforme os amigos falaram, não se sustenta na Bíblia e também não se sustenta na história, porque se nós estudarmos direito a história, nós vamos ver que em Zaragoza, na Espanha, São Tiago Apóstolo fez um templo, quando ainda era vivo, lá pela década de 60 depois de Cristo, e ainda hoje existe, é o chamado Templo de Nossa Senhora do Pilar. Na casa de São Pedro, Apóstolo, né, foi construído um templo, que depois foi destruído, mas ainda existem as relíquias lá. Nós temos templos também na Turquia, muitos templos, 300 templos, isso antes de Constantino. Também temos templos, o Daniel pode até falar melhor sobre isso, templos em... Malula, Marsaba, em Malula. Isso, ali dos coptas, na parte oriental. Nós temos um templo em Roma. Todas as catacumbas são templos católicos. Isso antes de Constantino. Aí ele não repara que ele queria o quê? Que na época da perseguição nós construíssemos um templo
no meio do Império Romano, para depois da missa os romanos ir lá pegar os cristãos. Isso é impossível. Agora, onde o Império Romano era mais fraco e a perseguição era menor, existia templo. Inclusive templos fundados por São Pedro, São Paulo e São Marcos. Todos evangelistas, que Pedro e Marcos são evangelistas, né? Que Pedro que citou o Evangelho de São Marcos. Então, todos eles criaram um templo. Então, ele não está coerente nem com a palavra, nem com as escrituras, e nem com a história. Na realidade, ele está querendo enganar as pessoas que estão decepcionadas com o sistema religioso. Porque, realmente, quem andou nessa porcariada de teologia da prosperidade, realmente fica decepcionado. E ele está querendo pegar essas pessoas e enganar mais ainda, para ficar decepcionado. Elas vão ficar sem andar em comunidade e vão esquecer de Deus completamente. Se ainda existia algum vestígio de Deus nesse pessoal, ele vai parar de uma vez, ele vai apostatar. Ok, eu passar a palavra para o Demetrios, depois o Robson. Não sei se o Daniel vai querer falar sobre esse templo que ele está falando, mas aí, vai lá, Demetrios. O Daniel, ele fez a seguinte referência aqui há momentos atrás. Só se o Deus do Antigo Testamento fosse diferente do Deus do Novo Testamento. É justamente essa a ideia. Eu vejo em vários, não nesse vídeo, obviamente, mas em vários outros, em que realmente eles têm esse entendimento, né, de que o Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento é um outro Deus, entende? E eles fazem essa confusão completa e absoluta. Mas puxando o gancho do tema, não é um ad hominem, né? Não é um ad hominem, mas fazendo análise completa, assim, que a gente tem que deixar isso bem claro. Poxa, é muito difícil quando a gente pega um cidadão que não tem uma formação, né? Não tem um cabedal de conhecimento muito sustentado, né? Como que eu posso dizer isso? Ele não tem fundamento, né? Não tem preparo formal, aí ele acaba cometendo esse monte de deslizes, você tá entendendo? E isso é muito sério. Eu volto aqui a pedir, por favor, atenção em quem você chama de guru, em quem você deposita suas esperanças, em quem você acredita, em quem você deposita fé, em quem você ouve. Toma muito cuidado com isso. Então, o irmão Rubens, ele gosta muito de bater em pastor protestante, né? Na realidade, nós aqui não somos evangélico protestante, a gente aqui é católico. Pra falar a verdade, a gente também gosta de bater em pastor protestante. Só que o irmão Rubens fixa nesse tema do templo, se referindo a templo mesmo, até nos dias de hoje. É templo, 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 tudo para ele é templo. Para nós católicos, a gente não chama lugar nenhum de templo. A gente não vai no templo. O que a gente vai são em igrejas, né? Paróquias, catedral, né? Em basílica, em santuário. A gente não vai em templo. Eu não ouvi falar de católico ter algum templo para ir. Outra coisa, nós católicos, a gente também não tem necessidade de ir nesses lugares para encontrar Deus. Como eu já falei outro dia aqui, a única necessidade que a gente tem são os sacramentos. Os sacramentos a gente recebe em qualquer lugar. Se a gente vai nesses lugares, é para a gente se reunir, como os cristãos antigos faziam, para celebrar o sacramento, né? E como eles faziam também indo no templo para ouvir uma pregação. Então, muito dessas coisas que ele fala não se encaixa para nós católicos. É mais para protestante mesmo, né? E é como o Apologeta escreveu aqui do lado também, tudo que ele ensina nada mais é do que um gnosticismo. Esse irmão Rubens, ele estudou muito aqueles escritos gnósticos e trouxe aquilo lá para os dias de hoje. Isso aí nada mais é do que um gnosticismo com uma cara nova, com uma roupagem nova. Ele pega a Bíblia, interpreta a Bíblia do jeito dele,
onde diz na Bíblia, por exemplo, partir o pão, na interpretação dele e do pessoal que segue ele, nada mais é do que compartilhar a palavra, fazer uma pregação. Na Bíblia, onde se refere à igreja, nada mais é do que pessoas. E ele troca muita coisa. Espírito na Bíblia, para ele, é consciência. Espírito não tem nada a ver com espírito. A Bíblia, quando fala em espírito, está se referindo à consciência da pessoa, ao raciocínio. Então ele interpreta toda a Bíblia de um jeito diferente, né? Era melhor se ele pegasse a Bíblia, fizesse uma tradução dele e usasse a Bíblia dele lá, não usasse a nossa. Eles falam também que Paulo, Pedro e João, eles iam no templo, mas quando iam no templo apanhavam, né? Mas só que a passagem que eles se referem para falar isso, não fala que Pedro e Paulo estavam no templo quando eles foram expulsos. Porque esse pessoal do Rubens aí, eles não consideram, por exemplo, o pórtico de Salomão como parte do templo. E Pedro e Paulo, quando foram expulsos, eles estavam no pórtico de Salomão, não estavam no templo. Ele fala em outro vídeo também que Estevão foi expulso do templo. Estevão não foi expulso do templo. Estevão foi expulso do Sinédrio, né? E muita coisa que ele fala aí, não, como já foi dito, não tem fundamento, não tem base na Bíblia, não. Não se sustenta. Como o Robson citou aqui da questão do templo, o templo. E aí, o que eu vejo esse argumento crescer é o seguinte: o sistema religioso perseguiu os apóstolos e o sistema religioso era o que tinha o templo. Então eram os religiosos da época. É o argumento fundamental aí. Mentira. Pega a Bíblia lá, você vai ver que vai ter 3 correntes do judaísmo naquele momento, né? Os fariseus era apenas uma delas, tá certo? Uma das correntes ali era a corrente majoritária, entendeu? E essa corrente específica, com aquelas pessoas específicas envolvidas no tema, é que são condenados, que são, aliás, responsáveis pela condenação de Cristo. Da mesma forma como ele generaliza para sistema religioso, nisso inclui todas as outras facções que nada tinham a ver com o tema e que não condenaram Jesus a coisa alguma, tá certo? Outra coisa, é o mesmo raciocínio que se diz, judeus mataram, parte da mesma generalização imbecil, ao meu ver. Judeus mataram Jesus, logo todos os judeus são assassinos de Jesus. É a mesma ideia. Não foram os judeus que mataram Jesus, foram meia dúzia de pessoas que estavam ali e tal, e aquelas pessoas eram judias, mas não foi o povo judeu que matou Jesus. Está entendendo? Esse é o preceito. Todo o sistema religioso perseguiu os apóstolos. Isso não é fato. Todas as outras correntes do judaísmo também faziam parte do sistema religioso, e nem por isso eles assassinaram ou perseguiram a Jesus Cristo. Esse argumento é deprimente. Passo a palavra aqui, irmãos. Bem, eu só gostaria que o pessoal fosse breve, não sei se alguém quer mais falar, mas que a gente fosse um pouco mais breve, porque já está meia hora e estamos na primeira fase da nossa inquisição, né? Alguém mais quer falar? Eu só queria botar aqui os textos, né, sobre templo, que Jesus fala que o ouro, né, o templo é que santifica o ouro e as oferendas. Entendeu? Tá aqui, ó. O que é mais importante é o templo, tá aqui, né? E a Bíblia fala que o adversário é aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar no templo de Deus, né, o lugar e se apresentar como se fosse Deus. Exatamente o que ele está fazendo. Ele quer tomar o lugar do templo de Deus e se apresentar como se fosse Deus. Até no Apocalipse, no céu tem templo. Valeu. Alguém mais? Já que ninguém tem mais o que falar... Eu toco desse daqui mesmo ou passo pro próximo vídeo? Hein, Robson?
Só pula para a próxima parte lá, pro acho que 9 minutos, né? Ah, sim. 9 Vou e dar 20. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Para quem estiver escutando, é o que nós estamos falando, faça o seguinte: antes de sair levando conclusões, verifique o que os cristãos do primeiro e segundo templo, ou então se você não acredita em cristão, verifique os seguidores de Yeshua Mahati, ou então os cristãos do Messias, os seguidores do Messias, no primeiro e no segundo século, como é que eles pensavam, o que é que eles faziam, por que é que os cristãos iam a templo, por que é que eles entravam em templos. Eles entravam ou não entravam? Faça uma pesquisa histórica bibliográfica. Verifique, eles tinham a maneira deles de interpretar a Bíblia. Verifique se a Bíblia... Mouse aí, pode continuar. Sim, pois é. Eu queria saber se eles interpretavam a Bíblia ou as Escrituras da forma que o irmão Rubens interpreta. É só você ler a patrística. A patrística são os escritos dos primeiros cristãos daquela época, os primeiros seguidores do Messias. Leia e verifique se bate com a interpretação que o irmão Rubens inventou depois de 2000 anos. Continua, Carlos. Vou dar o play aqui então. Eu peço para todo mundo colocar no mute, inclusive eu, porque se der algum barulho, o som do vídeo dá uma murchada feia ali. Eu falo que eu tenho que ir na casa dele para falar com ele, e assim também, como eu uso a boca no meio de todo mundo, ou sozinho, para falar com ele, eu estou colocando ele numa posição inferior, tipo que ele tivesse ouvido para ouvir. Certo. Precisasse desse mecanismo aqui, ó. Esse aqui é um mecanismo tecnológico Sim. criado por ele, para poder enviar comando para o cérebro eletrônico, para o cérebro interpretar como ondas sonoras, como som, e aí pela língua, pelo idioma, Correto. discernir o entendimento do assunto que está sendo tratado. Sim. Tá certo? É recurso. Recurso limitado. Sim. Fraco, pobre. O criador não precisa disso. Ele tem um recurso muito mais acentuado. Então, quando você está falando, nunca é para ele. Ele mandou não fazer isso. Por isso que Shaul ia lá orar, do caso, falar das pessoas. Exatamente. Eu até li no Hangout esses dias uma passagem que ele fala, orai sem cessar no espírito, para se livrar das setas inflamadas do diabo, onde ele fala do capacete Sim. Entende? Da Sim. espada da palavra. Uhum. Naquela passagem aos Efésios, se eu não me engano, Certo. ele fala ali, orai sem cessar em espírito. Uhum. Mas na hora que o povo lê aquilo dentro do sistema religioso, amado, é orar sem cessar. É orar e falar. Aí ele tá falando e mais pra frente ele vai continuar falando a mesma coisa, né? Olha o pause que eu dei. Ô, Manuel, olha a pose dele no pause que eu dei, que coisa mais linda que ficou. E olha a cara da Madinha. Tipo, Olha tô dando um troço nesse bicho. E olha a cara de assustada dela. Então, Tá, volta aí pro Robson. o que ele está falando aí é o seguinte: nós não devemos orar, falar com Deus. É isso que ele está querendo dizer. Você não deve abrir sua boca e pronunciar palavras dirigidas a Deus. É isso que ele está querendo dizer, resumindo. É isso que ele está querendo dizer nessa parte aí. Entendeu? Então, orar para ele na Bíblia é falar de uma pessoa falando com outra pessoa. Orar para ele na Bíblia nunca é uma pessoa falando com Deus, porque isso Deus proibiu e Deus não quer isso, né? É lógico que a gente não concorda com isso. Quem vai concordar que Deus não quer que a gente ora para ele, né? Vou botar aqui na minha tela, deixa eu ver aqui. Em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41 e 42, fala o seguinte: levantando seus olhos ao alto, disse: Pai, rendo-lhe graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Aqui é Jesus pronunciando palavra e orando a Deus, falando com Deus. Em João 17, do 1 ao 6, a mesma coisa. Jesus afirmou essas coisas e pôs
E depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que teu filho glorifique a ti. Jesus falando com o Pai. Em Mateus 11, 25 e 26, a mesma coisa. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, é Deus, é Jesus falando com Deus, orando. Agora ele vai dizer que Jesus estava errado também? Será que a Bíblia dele cortaram essa parte aqui, ele não leu isso? Ou será que ele interpreta de outro jeito isso aqui? Jesus está certo ou Jesus está errado? Não é ele que fala que ele só segue Jesus? E ele não segue apóstolo, não segue discípulo, só segue Jesus? Não é ele que vive falando isso? Embora isso não seja certo na Bíblia, embora o próprio Jesus fala na Bíblia, não fui enviado, eu só fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Né? Está em Mateus 15, 24. Vem uma cananeia querendo falar com Jesus, Jesus não dá nem ouvido para ela, e vão e falam para ele: ó, Senhor, você não vai atender o que ela está falando? Jesus pega e fala: eu só vim para os judeus, eu só vim para o pessoal da casa de Israel. Jesus, por isso que nós católicos, nós somos apostólicos. Nós seguimos a fé dos apóstolos. Agora esse Rubens aí, o resto do pessoal que segue ele, eles querem chegar a Jesus, ter acesso a Jesus, mas sem passar pelos apóstolos. Eles vão tentando vasculhar na Bíblia o Jesus histórico, tirando de lado o Cristo da fé, e acham que assim vão achar Jesus. Jesus mesmo falou: eu não vim para você, Rubens. Jesus falou, tá aqui, Mateus 15, versículo 24. O Jesus está dizendo para você, Rubens: eu não vim para você. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel só. Se você quer chegar a Jesus, tem que obrigatoriamente passar pelos apóstolos. Senão você está fazendo contrário do que o seu próprio Yahshua falou. Entendeu? Isso aí é só. O que é interessante que a gente pode observar aí é o problema linguístico. Ele descobriu que orar vem do latim orare, que significa falar, e acha que ressignificando todo o contexto bíblico, né, as pessoas não devem falar, né, no sentido da oração que a gente toma na concepção religiosa, a oração religiosa, a fala com Deus e tal. Ele ressignifica. O que é interessante é isso, é um problema linguístico. Ele não consegue observar o contexto da situação, entende? Ele não sabe diferenciar um estilo literário do outro, uma estrutura literária da outra. Ele não consegue observar as nuances linguísticas, então ele se confunde todo. Então por que orar, ele foi observar a etimologia? Observe então a etimologia de todas as palavras inseridas na Bíblia. Aí você vai ver que o contexto todo baseado, se você não respeitar o contexto, a etimologia das palavras não vai sustentar o argumento bíblico nenhum. Entendeu? Então não vai ter Bíblia, não vai ter nada. Ele extrapola totalmente o sentido das palavras ali. Esse é uma palavra tem um significado dentro de um contexto. E é simplesmente isso que ele faz questão de ignorar. Pode se manifestar, Carlos. O detalhe é que o próprio Paulo fala lá que prefere uma palavra dita com as próprias palavras dele do que milhões de palavras em línguas estranhas lá que ninguém pode interpretar. Cara, é evidente que não precisa da gente se matar de procurar na Bíblia. O tempo todo na Bíblia tem pessoas rezando em voz alta. E o Emanuel falou uma coisa interessante: Cristo não precisa que nós verbalizemos alguma coisa. Cristo sabe do que quer antes mesmo de chegar a palavra à boca.
E isso está na própria Bíblia. Antes mesmo que chegue a palavra à minha boca, tu, Senhor, já a conheces toda. Mas e se não dissermos? Pedi e vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. É interessante que se fale em voz alta, ou até mesmo em silêncio, que se verbalize, porque nós precisamos disso. Nós precisamos verbalizar, nós precisamos ouvir. E esse ato de não apenas uma misericórdia ou uma piedade, mas também esse ato de humildade, de até outras pessoas em algum lugar, imagina todos rezando em voz alta o terço, todos rezando no mesmo ambiente. As pessoas precisam ver que nós pedimos alguma coisa para Deus, que nós pedimos em voz alta porque nós precisamos. E isso não é um ato igual está ali no Evangelho, de exaltação a si mesmo. Mas quando todo mundo está rezando, ou rezando um terço, como nós rezamos agora há pouco, ou rezando em comunidade, todo mundo rezando junto, não é um motivo de uma pessoa ali estar se exaltando porque está rezando. Isso daí é diferente, é cada um se humilhando, cada um assumindo a própria fraqueza, cada um assumindo a própria insignificância e insuficiência e tendo que recorrer a Deus. Se todo mundo está rezando em voz alta e você lá, o cara vai pensar que você está dormindo, pô. Vai pensar que você está dormindo. Será que você não tem nada para pedir, nada para agradecer? Então esse cara dá vários tiros no pé, e quanto mais ele fala, mais ele vai dando tiro no pé, porque ele não conhece nada de religião, ele não sabe o significado das palavras que está na Bíblia, como ele mesmo diz, ele não tem fundamento nenhum, o fundamento é ele mesmo. Gente, eu queria perguntar a vocês o que é que vocês estão vendo aí na minha tela? Uma figura das catacumbas lá. Isso, pronto. Agora eu vou provar aqui como isso não se sustenta, certo? Essa daqui é a figura orante. Essa figura aí foi feita das catacumbas, que era o local aonde os cristãos se reuniam para rezar. Como eles não podiam rezar na frente do Império Romano, eles se escondiam nos cemitérios. Então essa é uma orante. Isso é antes de Constantino, viu, gente? Esse aqui já é outro orante. Se dá para ver o meu mouse? Dá para ver o meu mouse? Vocês podem notar aqui que tem aqui uma pomba vindo entregar na mão dele um ramo de flor. Isso aqui é outro. Aqui são três, ó. 1, 2, 3. 3 figuras orantes. Isso antes de Constantino. E aqui, se não me engano, aqui é a Capela de São Calixto, ou é de Santa Efigênia, não lembro direito. A gente pode fazer uma pesquisa depois e ver. Isso daqui é um dos locais onde as pessoas faziam a Santa Missa, o partir do pão. Se vocês olharem, dá para ver o meu mouse, dá? Sim, dá para ver seu mouse tranquilamente. Certo, então se vocês olharem aqui, é aqui onde é que era celebrado a Santa Missa. Colocava-se um pão aqui e era celebrada a Santa Missa. Aqui eram túmulos dos mortos. Aqui é túmulo de mortos que colocavam aqui. E ficava... São Calixto mesmo, isso aí. É São Calixto. Pronto, São Calixto é o quê? Ano 2º século? No máximo 3º século São Calixto, né? Vamos ver quanto que o São Calixto morreu. Com certeza é antes de Constantino. Foi o 16º Papa. Pois é, então, aqui é onde era celebrado a missa. Essa mesinha aqui era onde se colocava a 222 que ele morreu. Muito antes de Constantino, muito antes de 100 anos antes, mais ou menos, antes do Concílio de Nicéia. E se vocês notarem aqui, não sei se dá para vocês verem aqui,
Isso aqui é um batismo. Isso aqui é um batismo. Infelizmente, eu não tive tempo de pesquisar, mas nós temos pias batismais dentro das catacumbas. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, sabe o que é esse símbolo aqui? É o símbolo do pão, os apóstolos e ceando com Jesus o pão. Então, meus amigos, aqui é o símbolo do bom cordeiro. Então, meus amigos, esse argumento do irmão Rubens não passa de uma mera invencionice pessoal. Ele inventou isso agora. A história comprova que os cristãos daquela época, os cristãos ou os seguidores do Messias daquela época, antes de Constantino nascer, Constantino ainda era metade de Constantino ainda era um esperma, não era nem um esperma no pai dele, já faziam isso, entendeu? Eu queria passar a palavra a quem é agora? Eu só queria comentar isso. Em Constantino, se eu não me engano, entre 33 a 34, 33 a 36 papas nós tivemos antes de Constantino. É um absurdo. Pode comentar aí, pessoal. Daniel, você quer mostrar aquela igreja de Maloa também? Sim, eu quero mostrar aqui a igreja de Malula, que tipo, ela tem alguns ícones, mas a estrutura dela ainda continua fiel à essência, continua fiel ao tipo. Vou focar em mim. Tá aparecendo aí? Aqui, ó. Esses ícones aqui eles foram colocados, né, ultimamente, né? Mas você já percebe a estrutura, que já era uma estrutura assim de um rito de tradição antioquena, né? Também bizantina. Então você já percebe que os cristãos já vinham formando a sua doutrina, principalmente em relação à missa, né? Como nós temos hoje, né? E essa igreja é do terceiro século, antes de Constantino. É a igreja de Marsaba, ou de São Sarkis, né? São Sérgio, na Síria. Então, mais uma prova de que existiam templos, sim, antes de Constantino, sempre existiram. E nas catacumbas, corta para mim aqui, Manel. E nas catacumbas, além dos desenhos, né, que a gente tem, as representações, ainda tem escritos, ó. Tem escritos com orações. Nesse caso aqui, é um escrito pedindo a intercessão de Pedro e Paulo. Aqui está escrito: Pedro e Paulo, orai por nós. E eles já haviam morrido. Então, lógico. Provando também a oração de intercessão. Pedro e Paulo ora por nós. Sim, tem também uma catacumba, que eu não lembro exatamente qual é agora. São Sebastião. Eu tenho ela aqui, só um segundinho. Pode pegar a frase lá, que é Pedro, Paulo... Petri et Pauli petiti pro victori. Tô com exatamente. Ela. Reze, peça, interceda pelo Victor. Então, pô, se o pessoal tá duvidando, é só compra uma passagem, vai lá para Roma, visita as catacumbas, estão lá até hoje. Até hoje. Quem quiser ver, entendeu? Tá aí, ó. Fonte melhor do que essa não existe. Lembrando aos senhores que as coisas, as inscrições e a iconografia demonstrada pelo pessoal aqui são todas aprovadas e analisadas com testes de carbono 14, são toda uma análise científica, arqueológica, que fundamentam as declarações dos meus queridos irmãos aqui. Não é invencionice nem achismo de nenhum de nós aqui. De maneira contrária à atitude do Sr. Rubens aí. Pauli et Petri petiti pro victori. Inclusive, esse tipo de escrita é bem típico, porque antes de inventarem os tipos móveis,
as escritas, principalmente em letras de forma assim, eram espremidas, não tinha espaço entre uma palavra e outra. Aí, E isso daí é típico de antes de 1500, ou seja, isso aí é muito antes de 1500, isso aí é Catacumba de São Sebastião, acho que é do século III. Pauli Sebastião morreu na época de Constantino, Sebastião. São Sebastião? Sebastião morreu junto com, na época lá que foi morto São Jorge também. Morreu os dois, pelo mesmo motivo. Ah, sim, aqui já não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, Paulo e Pedro morreu em por 200. Não, acho que ele nasceu em 286. Não morreu em 286. Não, São Sebastião. Ele morreu na perseguição daquele imperador que antecedeu Constantino lá. Diocleciano? Diocleciano, Diocleciano que perseguiu lá e foi responsável pela morte de Sebastião e Jorge. Exato. Mas o que não falta é fundamento aqui para a gente se basear, a gente aqui no que a gente está falando. Acho que o São Sebastião morreu com 20 anos. São Sebastião amarraram ele numa árvore e amarraram ele numa árvore e flecharam ele. Só que ele não morreu. Ele ficou quase morrendo. Os cristãos foram lá, tiraram ele daquela árvore, ele se recuperou, mas depois voltou a pregar. Aí então pregaram ele de novo, prenderam numa árvore novamente e flecharam ele até a morte, né? São Sebastião. E ele era um soldado. Ele era um soldado que se converteu ao cristianismo e deixou a legião romana, né? O Emanuel falou aí da questão de Deus saber tudo e a gente não precisa pedir para Deus porque Deus sabe o que a gente quer. Só que ele saber o que a gente quer não quer dizer que a gente não precisa pedir. Tem muita coisa aqui que eu sei que meu filho quer e eu só vou dar para ele se ele pedir para mim. Entendeu? A gente vê um exemplo disso no próprio Jesus. Jesus tem parte lá em que aparece uma pessoa cega para ele pedindo: ó, Senhor, me ajuda. E Jesus vira para a pessoa e fala: o que é que você quer? A pessoa cega vai lá e pede uma ajuda, o que a pessoa vai estar querendo? Vai estar querendo uma bengala? Vai estar querendo uma consulta no SUS com o oculista? Não, Jesus pergunta porque ele quer ouvir da boca da pessoa. Ele quer ouvir da boca da pessoa. Ó, cura minha cegueira. Tá na cara o que a pessoa quer. Mas por que Jesus perguntou? Porque ele quer ouvir da pessoa. Ele sempre pergunta: o que você quer? Ah, eu quero levantar dessa cama, eu quero curar da minha cegueira, eu quero que pare a minha hemorragia. Ele sempre pergunta, mesmo sabendo, mesmo estando na cara o que a pessoa quer, né? Isso aí só que eu queria falar. Sim, eu acho que terminar essa parte aí, para não se tornar muito longo, só mostrar mais aqui um resultado de uma pesquisa que eu fiz, né? De mais uma prova de que se rezava na missa, nas catacumbas. Infelizmente está pequena, eu vou tentar ampliar aqui essa foto. Eu acho que não deu certo, mas está aqui. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma catacumba, dá para ver direitinho aí? Vocês conseguem ver direitinho aí? Dá pra ver. Aperta a tecla F11 aí. Aperta o F11. Certo, tá ok. F11. Pronto. Então aqui é o seguinte, isso aqui é na catacumba. Eu não sei se é Santa Efigênia. Santa Priscila. Santa Priscila, né? Isso, tá aqui, catacumba de Priscila, isso. Catacumba de Santa Priscila. Tá aqui onde as pessoas ficavam. E aqui é a mesa onde havia o sacrifício da missa, a repartição do pão. Então, eles se reuniam nas catacumbas para rezarem. Ok? Era só isso mesmo para completar, para dizer que não existe só um exemplo. Toda catacumba é canto de oração para os cristãos. Ok? Pois Carlos toca o barco, porque senão a gente não acaba mais hoje. Eu quero saber se a gente vai pegar na continuação aqui, aquele de 9 minutos e pouco lá. O de 9 minutos e pouquinho lá, né? Então vamos pegar.
Não, já foi de 9 minutos, já. Você foi 4:20, 4 minutos e 20. De 9 minutos é 720 segundos. Vou pegar aqui. Não, eu acho que é. Sei lá qual que vai ser. Orai sem cessar no espírito, para se livrar das... Vou colocar a tela inteira aqui. Amado, você é burro? Você é idiota ou você pensa? Se você é burro ou idiota, nem assista mais, meu amado. Mas se você tem capacidade de pensar, analise. Segundo a Escritura, havia alguém mais importante que Pedro e João naquele momento? Para você existia alguém mais importante que ele? Por que a Escritura, amada, separou Pedro e João para falar das vidas deles naquele momento e as atitudes deles? Ele estava chegando a hora nona para subir para falar, orar. Porque eles eram os mais importantes. Agora, pergunta para você, meu amado. Se você é idiota ou burro, não tem problema. Ninguém nasceu inteligente. Mas se você pensa, faça o seguinte. Se Pedro e João eram os caras mais importantes, por que não eram eles que comandavam o templo? Excelente. Verdade. Amada, o templo é do Criador? Tá bom, o sistema religioso diz que é. Sim. Continua. Existia um templo naquela época que Pedro e João subiu para orar? Existia. Existiu. Por que não eram eles que comandavam o templo? Alguém pediu para eu parar ali, eu parei. Fala, Cláudio. Porra, Cláudio. gente, isso é de uma jumentice. E esse cara tem em público. Por que João e Pedro não era que mandavam no templo? Porque já tinha um raio da religião pré-estabelecida, que era o judaísmo. Se ele fosse inteligente, entendeu? Se ele não fosse burro, se ele tivesse capacidade de análise que ele pede para os ouvintes dele, essa besta safada, sem vergonha, ia saber disso. Vá pro quinto dos infernos, seu cretino. Exatamente. Exatamente. A questão fundamental que ele coloca, o sistema religioso. Por que trataram dessa forma? Por que eles não eram os principais do templo? Ora, estamos havendo aí, na hora que ele fala aqui também, não sei se ele fala nesse, não me recordo agora, mas ele fala de que Paulo, Pedro foram pregar no templo e tiraram pessoas do templo, né? Tiraram do sistema religioso, é assim que ele fala. O que é interessante é o quê? Obviamente que a casa farisaica ali iria tratar Pedro e Paulo de maneira hostil. Eles estavam pregando uma nova percepção religiosa. Isso é óbvio. Entende? Eles não estavam pregando o mesmo judaísmo que sempre foi pregado. Eles estavam pregando uma nova interpretação, uma nova aliança. Então, é absolutamente natural que ocorresse aquele tipo de reação. Basta observar o contexto e relacionar os conceitos que se fazem necessários aí. É absurdo ter esse tipo de interpretação. Chega à beira do doentio isso. Pode comentar aí, pessoal. Eu não consigo entender como um argumento desse nível, desse tipo, consegue arrastar a gente ainda para seguir isso. Não dá para entender. Se Paulo e Pedro eram os principais líderes, por que eles não tomavam conta do templo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Paulo ia lá para tirar o povo do sistema? Lógico que ia. Acho que ninguém aqui discorda disso. Todo mundo sabe que Paulo ia lá para tirar do sistema. Só que ele tirava do sistema judeu para botar no sistema cristão. Ele tirava de um sistema para botar em outro. O Paulo não ia lá pregar, olha, saiam daqui do templo e vai cada um para a casa de vocês, pega um livro, se tranca dentro do quarto. O próprio Paulo foi assim, né? O próprio Paulo foi assim. Paulo, quando se converteu, Jesus cegou ele. Jesus poderia ter tirado a cegueira dele. Mas o que Jesus falou? Vai na casa de fulano de tal.
Vai na casa de fulano de tal que ele vai tirar a sua cegueira. Nem o próprio Jesus tirou a cegueira de Paulo. Pediu para Paulo ir na casa do fulano. Por quê? Porque já havia uma igreja instituída, já havia uma ordem estabelecida, que Jesus havia fundamentado. Portanto, Jesus fez com que Paulo se submetesse àquela ordem já estabelecida, fazendo com que ele fosse a casa do Ananias, se eu não me engano, não é? Foi, Ananias. Então, essa é a questão aí, que as pessoas não conseguem observar. E o conceito em si de sistema, né? Poxa, existe uma definição bem elástica do que é sistema, mas a gente confundir sistema e dar uma conotação negativa para esse termo, sabe? É um absurdo. É um absurdo. Uma árvore é um sistema, um ser humano é um sistema, é organizado de várias partes, através de várias partes diferentes que interagem entre si, né? Isso é um sistema com um fim específico, não é verdade? Por que pegar a definição desse termo, cuja qual eu tenho certeza quase que plena, que não se conhece, e ficar taxando dessa forma? É uma coisa que é absurdo. E o exemplo de Paulo não para em Ananias. Jesus podia ter curado cegueira? Podia, mandou para Ananias. Jesus podia ter batizado Paulo? Quem melhor do que Jesus para batizar alguém? Só que Jesus batizou Paulo? Não batizou. Falou, vai para a casa do outro fulano de tal, que o outro fulano vai impor a mão sobre você e vai batizar você. Jesus podia ter ensinado Paulo, ter pregado para Paulo, ensinado todo o evangelho? Podia, mas também não fez isso. Paulo foi lá para Jerusalém, passou lá alguns anos com os apóstolos, aprendendo dos apóstolos o evangelho, para depois sair para pregar. Então, até Jesus respeitava essa sequência desse sistema. Por que esse irmão Rubens quer fazer o contrário? Paulo não ia... Perdão, aqui reiterando, mas com uma certa exatidão, Paulo foi pregar imediatamente, ele foi pregar tal, porque no caso de Paulo houve um processo que a gente conhece como ciência infusa. Toda a doutrina cristã foi infusa nele, correto? Porque ele era instrumento de eleição do próprio Cristo Senhor. Então, portanto, Cristo, através do seu poder divino, infundiu nele toda a doutrina cristã. Mais tarde é que ele foi travar conhecimento com os de Jerusalém. Porém, ele foi pregar já logo que saiu da residência lá do Ananias, se eu não me engano. Eu não lembro se é Ananias o nome do sujeito. Mas enfim, foi a partir dali que ele foi pregar. E ele já deu a mensagem cristã em perfeita uniformidade com a mensagem que já era vinculada pelos apóstolos em Jerusalém. Portanto, a gente conclui aí o caso de ciência infusa, né? Então, o que não acontece com o protestantismo, porque cada um tem uma mensagem específica, cada um tem um Espírito Santo específico, cada um diz uma coisa diferente do outro, né? E ainda mais... Pode falar, Robson. Não, só para acrescentar, depois de Ananias, ele saiu dando testemunho do que tinha acontecido com ele. Mas quando surgiu uma questão que botou ele em xeque, uma questão doutrinária, que ele não tinha certeza do que era a resposta, ele levou para quem decidir? A questão da circuncisão. Se Paulo ele é a igreja, se Paulo ele tem autoridade de pregar, né, individualmente, por que ele não bateu o martelo na questão da circuncisão? Ele levou lá para os apóstolos. Porque da mesma forma que foi inserida nele a doutrina, também foi inserido o trecho que era necessário o colegiado dos apóstolos, o que a gente chama de concílio. Entende? Primeiro concílio. Exatamente, perfeito. O Cláudio queria falar, né? Olha só, o que eu acho engraçado é o seguinte, que essas antas não conseguem perceber que Jesus fala assim, o reino vai ser tirado do judeu e dado a outro povo. E Jesus funda uma nova igreja. Ele fala, a minha igreja, não é a igreja do sistema judaico. Então, na cabeça dessa anta,
né? Tinha que continuar em Jerusalém e continuar o judaísmo. Não tinha que criar uma nova igreja. Porque se Pedro e João fossem tomar conta do templo, ia ser a continuação do mesmo. Quer dizer, ele está desvalorizando toda a pregação e sacrifício de Cristo. Continua falando, é uma besta quadrada, ele não tem um pingo de inteligência. Que é normal, o pecado emburrece. Só isso. Concordo plenamente, Cláudio. E a gente pega aquela passagem, né? Que fala lá, se alguém pecar contra ti, chama mais uma ou duas testemunhas. E se a gente for interpretar do jeito que o Rubens prega, vai ficar um negócio meio estranho. Se a gente for interpretar que nós somos a igreja somos nós, vai soar estranho aquilo lá. Porque vamos interpretar do jeito que ele interpreta. Se alguma igreja pecar contra ti, repreende ela, você e a igreja. Mas se a igreja não te ouvir, toma consigo mais uma, mais 2 ou 3 igrejas. E em 2 ou 3 igrejas vai e repreende aquela igreja. Mas se ele não ouvir as igrejas, então vai e apresenta ele para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, seja anátema. Você viu como que fica o negócio estranho? Né? Fica estranho isso. É aquele negócio, o mesmo problema de orar, né? Pega a definição do termo, isola ele do seu contexto, procura a etimologia desse termo e correlaciona conceitos que nada tem a ver com o contexto no qual aquele termo aparece. Ou seja, isso é pura e plena ignorância, é não saber ler. Pode continuar aí, se eu não me engano, o Carlos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode se manifestar, ou então o Carlos continua. Peguei aqui o dos 12 minutos, parece que o Robson falou que tinha um de 9 minutos e pouquinho. Qual que é o tempo certo ali, Robson, você lembra? Robson? Opa, é 9h20 eu acho, 9h20. Deixa eu colocar ali. Aí vamos comentar só mais esse, aí pro vídeo não ficar muito longo a gente encerra, aí começa outro. Aí faz 2 vídeos mais curtos para não ficar, né? Todo mundo no mute. É limitação, assim como, amada. Eu falo que eu tenho que ir na casa dele para falar com ele, e assim também, como eu uso a boca no meio de todo mundo sozinho para falar com ele, eu estou colocando ele numa posição inferior, tipo que ele tivesse ouvido para ouvir. Não, a gente já viu isso daí. O outro vídeo lá, aquele de 1h, 16 minutos e meio. Vou pegar ele. Vamos só aquele lá e a gente encerra. Agora, o Carlos, quer que a gente encerre agora e começa o outro? A parte 2. Se você quiser, já foi 1h15, mais ou menos, né? Pode ser. Não, já tá Encerra bom. esse e faz outro. Encerra esse e faz outro. Então deixa pra próxima. Daí a gente termina amanhã? Não, agora. É só para ficar 2 vídeos, viu? Beleza, então. Então João, termina aí. começa com o nosso vídeo aí. Tchau, tchau.